pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu ainda. Esse é um canal auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E bom, como a thumb do vídeo entrega, vamos falar sobre o decreto aí do Lula, sobre a questão do macro do saneamento básico, como que isso absolutamente estava funcionando, estava dando certo, e o Lula olhou pra isso e falou: e se eu fizesse não funcionar? Que tal? Então é basicamente isso aí que eu quero falar sobre. Mas antes, os avisos padrões sempre. Se inscrevam no canal, isso é muito importante. Ajuda a engajar o canal. Quero logo chegar nos 1.000 inscritos, que aí já monetizo o canal aqui. Então me ajude a chegar nessa jornada aí dos 1.000 inscritos. Atualmente está em 628, então seja o 629, 630, então me ajude nisso aí. Outra coisa importante também, toca o sininho das notificações. Supostamente o YouTube vai te entregar o vídeo se você fizer isso, o que na verdade é mentira para 95% do meu público, infelizmente. As pessoas não são notificadas nos meus vídeos, então tem um método 100% efetivo para você receber o meu conteúdo sem depender da aleatoriedade do YouTube te entregar ou não. Vai aqui na descrição e você vai encontrar todas as minhas redes sociais, seguem tudo lá. Twitter, Instagram, Telegram, que aí eu divulgo os vídeos lá e você fica sabendo quando sai vídeo aqui no canal. Então segue em todas lá, que aí tem notificação. Lá eu mesmo que notifico, então não tem erro. Outra coisa importante também, você pode colaborar aqui com a produção de conteúdo através de doações, já que o canal não é monetizado, então essa é a única forma que eu tenho de monetizar o projeto aqui. Você pode colaborar através de doação de Bitcoin, Nano ou via moeda estatal por Pix. O Pix do canal é o contato.libertario013@gmail.com, tá aqui na descrição. Qualquer valor que você puder ajudar, fico muito agradecido. Mas sem mais enrolações, vamos aí pro assunto do vídeo. Eu quero deixar isso aqui registrado logo de cara no vídeo, que assim, a gente sabia que o governo Lula ia colocar a gente na merda, mas a gente falava isso como uma figura de linguagem, assim, não aquela hipérbole, né, que a gente fala que isso nunca, não necessariamente isso iria acontecer. E eu quero dizer que quando eu disse que o governo Lula ia colocar a gente na merda, se eu coloquei isso aqui no canal alguma vez, eu falei isso como figura de linguagem, mas a gente tem que dar os parabéns pro governo Lula, porque a cada dia ele vem fazendo coisas piores e superando as minhas expectativas. Eu esperava que o governo Lula fosse ser uma merda, fosse ser muito ruim, mas eu tenho que ser honesto aqui, eu tenho que dizer que o Lula tá fazendo um trabalho tão excepcional em cagar o país que eu tô surpreso. Eu não esperava que fosse ser tão ruim assim. Então o Lula superou as minhas expectativas, que já eram altas no termo de destruição do país. E agora a gente não pode mais dizer que o Lula vai colocar o Brasil, o brasileiro na merda de maneira figurada, no sentido figurado. É literal agora a coisa. É esse o plano do governo Lula com esse marco do saneamento básico. Assim, uma das causas de maior mortalidade que tem no Brasil para crianças é desinteria, diarreia. Por que a pessoa pega diarreia? Uma criança pega diarreia? Especialmente criança muito pequena, assim, tipo de 1 ano, 2 anos, quase bebês praticamente. Bom, contágio de água. Água contaminada com coliformes fecais, que é basicamente a bactéria que tem no cocô de espécies, né? Não só dos humanos. Por quê? Porque não tem tratamento de esgoto. Por que não tinha tratamento de esgoto no Brasil? Porque o marco do saneamento do Brasil antes era basicamente assim. Você aí, dono de empresa de tratamento de esgoto, a gente, aqui no Brasil, a gente acha que você é um bandido, que você é um sem vergonha, um pior tipo de ser humano que existe. E aí a gente trata você dessa forma, impedindo você de colocar, tentar empreender nessa área de tratamento de esgoto, de água encanada, essas coisas. Porque a gente acha que você literalmente vai colocar cocô na torneira da pessoa e dar pra pessoa beber porque você odeia pobre. Você é um dono de uma empresa, então claramente você odeia pobre, você é empresário, você odeia pobre. E você não gosta de pobre, então o seu plano é exterminar os pobres através de fazer eles terem infecções estomacais por contaminação por água ruim. Essa era a mentalidade que tinha no Brasil, de tratar as empresas. Veio o marco do saneamento básico e mudou completamente isso. Não tem como chamar isso de outra coisa que não uma completa revolução, uma completa mudança de mentalidade completa, que é tipo, galera, oi, pessoal da iniciativa privada, sabe? A gente sempre tratou vocês como tipo os piores bandidos da espécie da humanidade, mas isso ficou no passado, tá? A gente tem um governo aqui e tal que tá tentando fazer alguma coisa minimamente parecida com decente. E a gente não vai mais tratar vocês igual bandido, tá bom? Então vocês podem vir aqui no Brasil e empreender nessa área de tratamento de esgoto pra gente. Ó, tem uma baita demanda. Metade da população do Brasil, mais de 100 milhões de pessoas, ela simplesmente não tem esgoto encanado, tá? Então você percebe que você tá com um potencial mercado de 100 milhões de pessoas, ou mais até. E aí as pessoas de empresas falaram, não, realmente, né, tem demanda no Brasil, vamos começar a fazer oferta ali.
E começou a melhorar o marco do saneamento básico, porque basicamente a ideia de que o empresário malvadão ia colocar cocô na torneira, não era isso que acontecia. Quem fazia era, por exemplo, a SEDAI, a Companhia de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, eu não lembro a sigla agora, mas basicamente a estatal do Rio de Janeiro, a empresa estatal do Rio de Janeiro, ela colocava cocô na água para você beber. Você bebia água com cocô, basicamente. Era isso a realidade do que é o Estado empreendendo na área de saneamento básico. É você voltar para um padrão de vida, ter um padrão de vida a nível medieval, em que as pessoas morriam por causa de infecções causadas por isso. Ou então, para você se livrar dos seus dejetos, você fazia num balde e jogava pela janela, que era o que as pessoas faziam na Idade Média. Isso estava acabando, isso estava sendo resolvido. Não era mais um problema, assim, no sentido de que não havia uma solução, estava sendo resolvido, obviamente. Por se tratar de um problema extremamente complexo, obras extremamente complexas, e geralmente em áreas muito remotas, muito periféricas do país, isso não seria resolvido em questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso ia levar um tempo, são investimentos que têm um longo tempo de investimento. O que o Lula fez? Ele colocou os companheiros, basicamente os amigos, as empresas estatais, empresas públicas, para poder empreender nisso aí sem licitação. O que quer dizer? Que não vai ter uma competição entre a empresa privada e a empresa pública para ver qual que vai fazer. É tipo assim, a empresa pública entra lá e foda-se. Por quê? O Lula tá na seca, né? A gente sabe, ele ficou quase 2 anos aí preso, ou quase 3, enfim, não lembro quanto tempo que ele ficou preso. E o homem tá com falta, né? Tá coçando o bolso dele, que tá vazio, então ele precisa roubar dinheiro. É sobre isso. É sobre os 2%, gente. Vocês sabem como funcionava. O Emílio Odebrecht, nos depoimentos da delação premiada dele, ele explicou como funcionava o esquema de roubo do PT. Era muito simples. Não tinha uma única obra no país que estava sendo feita por empresa a mando do Estado que não houvesse 2%. Era padrão. Era 2%. O quanto que é o contrato? O contrato é 1 milhão. 2% é de lei, é do partido. O contrato custa 100 milhões. 2 milhões é do partido, é 2%. É pelos 2%. Vocês não entenderam ainda o que está acontecendo? É para colocar os amigos na empresa, aí você cria uma nova empresa, você coloca os companheiros, os pelegos lá, a galera do pão com mortadela dentro da empresa. É para isso, é isso que o Lula quer, ele quer roubar o seu dinheiro. E se ele tiver que colocar o pobre literalmente na merda, como ele vai colocar com esse decreto, ele vai. É esse tipo de psicopata que a gente está lidando. É esse tipo de monstro, esse tipo de desgraçado que o Lula é. O cara vai colocar o brasileiro na merda. E isso não é mais figura de linguagem. Eu não estou falando isso aqui de maneira figurada. Eu estou falando no sentido literal. As pessoas vão voltar a ter esgoto ou deixar de ter essa possibilidade de não ter mais esgoto na sua casa porque o Lula quer roubar dinheiro. É isso. É sobre isso. Faz o L aqui, ô filho da puta, desgraçado, que votou nesse arrombado. Você que votou nele é o culpado dessa merda. Agora, criança de 2 anos vai morrer de diarreia porque você é um filho da puta que votou nesse arrombado. Desculpa as palavras, mas alguém tem que te falar isso. Alguém tem que apontar o dedo na sua cara e falar que você é um filho da puta. Porque você votou nesse desgraçado. Faz o L agora, ô filho da puta. Vai lá no hospital que a criança estiver morrendo de diarreia e faz o L na cara do pai dela pra ver só se ele não vai espancar você com raiva, porque o filho dele tá morrendo por causa da merda que você fez. Você é culpado dessa merda. Porque esse psicopata só tá lá por causa do seu voto. Quem apertou 1 e 3 é assassino. Essa que é a verdade. Quem apertou 1 e 3 confirma é culpado. A partir de agora, cada pessoa que morrer por causa de diarreia, essas coisas que aconteceu, 52 milhões são culpados por causa disso, porque votaram nesse filho da puta. É esse tipo de gente que o Lula é. É esse tipo de monstro que ele é. É esse tipo de gente que atrai, que a política atrai. É esse tipo de lixo que chega no poder. A política serve para selecionar os piores seres humanos que já existiram na face da Terra. E talvez o Lula, ele esteja pelo menos no top 5 entre os piores seres humanos da história da humanidade. Pelo menos no top 5. Agora qual a posição dele aí? Deixa no comentário aí não, o que você acha. Então o cara vai colocar pobre na merda para poder roubar dinheiro, para poder financiar o partido, para poder encher o cu dos amiguinhos narcoditador dele, do Ortega, o Maduro, todos esses arrombados estão precisando de dinheiro. Por quê? Porque essa porra desse país é a galinha dos ovos de ouro dele. É onde tem mais trouxa para ser roubado por imposto, para poder enfiar no cu de narcoditador. Igual ele colocou lá no do Fernandes. 400 milhões de reais do BNDES, dinheiro que poderia ser usado, por exemplo, para financiar a obra de saneamento básico, ele enfiou no cu do Fernandes, o amiguinho ditador dele lá da Argentina. É esse tipo de filha da puta que elegeram. Aí você quer que eu faça o quê? Ai, não sei o quê, tem que ser ponderado, coitado, essas pessoas. Coitado é o caralho. Você
que votou nesse filho da puta do Lula, você é cúmplice da merda que ele tá fazendo. Você é cúmplice de colocar pobre vivendo na merda, literalmente. Você é culpado. Você é cúmplice do crime do Lula de colocar pobre na merda. Enfim, agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se inscrevam, comentem, compartilhem. E não tem como não ficar puto com isso. O tom é esse mesmo, eu não tô fazendo personagem, eu tô realmente puto com isso, porque assim não é mais figura de linguagem. O Lula vai colocar o pobre na merda pra ele poder enfiar dinheiro no bolso dele. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.